Prazer, eu sou o Teacher Pedro Veloso e eu tenho um convite para te fazer. Nos próximos 3 dias, eu vou te ensinar os 9 pilares do inglês. Você vai conseguir dominar presente, passado e futuro. E aprender 3 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais te ensinam. Você vai ter o equivalente a pelo menos 6 meses de escolinha particular ou método tradicional. Escola normal que você não aguenta mais ver, que você está cansado de promessas que não surtem efeito. Eu vou te ensinar, nessas 3 aulas, pelo menos 6 meses de velocidade de ensino deles. E você vai conseguir aprender inglês 3 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Você vai se tornar um rei ou uma rainha no que tange a falar o inglês com confiança. Mas para isso, eu preciso de 2 pessoas. Eu e você. Topa? A minha parte eu prometo fazer, mas a sua é só contigo. Então agora eu preciso de foco. Para tudo que você está fazendo e mergulha nessa aula para que você consiga de fato ver evolução. Deixa o telefone de lado, coloca o fone de ouvido para aproveitar ainda mais essa imersão que você vai ter comigo. E eu te prometo, eu vou fazer tudo do lado de cá para te entregar a melhor aula que eu puder. Nesses 3 próximos dias, você vai ter o melhor ensino de idioma que você já viu. E vai de uma vez por todas entender o caminho para a fluência e como é falar inglês com confiança. Seja muito bem-vindo. As cartas foram dadas. O baralho já tá na mesa. E pra jogar, tem que estar preparado. Meu Deus do céu, tô tomando café demais, sou. Oh, você tá aí? Hey everybody, como é que você tá? Tudo bem? Pedro Veloso aqui. E eu tô muito feliz que você se interessou pelo Restart do inglês e tomou a decisão de falar inglês. Talvez você já estudou em escolas tradicionais e métodos totalmente desatualizados, não é verdade? Aquele negócio de pronome, verbo, objeto direto, transitivo, que é isso, pelo amor de Deus? Você não precisa saber de nada disso. Eu quero te apresentar uma pessoa que já passou muito aperto com o inglês e que você provavelmente não, você com certeza conhece, porque é uma mulher sensacional, um orgulho do nosso país, Brasil, e uma das maiores top models de todos os tempos. Sabe de quem eu tô falando? Dá uma olhada nesse vídeo aí. Ela também passou aperto com o inglês e talvez você passe pela mesma coisa. It must have been very difficult for you because you came here to New York to be a model when you were a teenager. I was 16 years old. 16 years old, and you didn't speak much English, is that right? You came from Brazil and you Yeah, I spoke like yes, no, good morning, good afternoon, like 1, 2, 3, 4, 5, you know, basically. Right. And it was very hard for me because I couldn't communicate, people could not understand me. To pretend that I would understand, you know, people would speak to me and I'll be like, yes, yes, yes. No, I didn't even know what I was saying. I was gonna say. Pedro, é exatamente assim que eu me sinto. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem porque você tá aqui comigo hoje. E o hoje é o tempo que a gente pode mudar de fato alguma coisa. O que passou, passou. Ficou pra trás. O futuro, calma, a gente tem que planejar ele. Mas a ação é no agora. Eu quero te apresentar o método IPV. E talvez você pensa, IPV, inglês Pedro Veloso? Poderia até ser, mas não. IPV seria integral, prático e veloz. Você precisa integrar todo o seu conhecimento, o que você já sabe e de fato o que eu vou te aplicar agora, o que eu vou te ensinar e integrar isso à sua vida, colocar na sua vida real. E nessa aula eu vou te mostrar várias coisas que você consegue colocar em prática na sua vida, integrando o estudo
com a sua vida real. E isso precisa ser uma coisa só. Você precisa mergulhar nessa piscina realmente do idioma e contextualizar. É um inglês contextualizado para a sua vida. P não é de Pedro, porque a pessoa mais importante aqui é você e não sou eu. Prática. Você precisa praticar. E a gente precisa também ser prático. Prático de simples, direto, ao ponto. Você não precisa ficar decorando regra ou nada disso. Quem tem que saber isso sou eu. E claro, eu vou citar algumas coisas aqui, mas você precisa praticar. E com isso, você vai ganhar velocidade. E o seu inglês vai ser veloz. Você não tem mais 7 anos, 5 anos, 3 anos para o seu inglês começar a dar fruto. Você precisa que o seu inglês dê fruto hoje. Então, vem comigo. Ao longo dessas 3 aulas, eu vou colocar, então, o integral. Nós vamos integrar esse conhecimento, a prática, e na última aula você vai ver a velocidade. E provavelmente você já sabe algumas palavras em inglês. Por exemplo, dog, cat. Ou até frases. What's your name? My name is Pedro Veloso. I am from Brazil. I don't speak English. Não é verdade? Pois bem, vamos integrar isso no seu dia a dia, colocar isso no seu dia a dia, assim como a Gisele fez. Olha só. So anyway, I was so excited that I learned this new word, so I wrote it down and I was like, I'm gonna go around, saying this new word that I learned. I'm so excited. A Gisele colocava em prática de forma muito rápida. Ela aprendia, colocava em prática mais rápido ainda. E essa é a primeira ferramenta do método IPV. Aprenda rápido e coloque em prática mais rápido ainda. Treine todos os dias, colocando aquela frase que você aprendeu, aquele vocabulário, aquela palavra, em prática, no contexto da sua vida, da sua realidade. Quantas vezes você já aprendeu várias coisas em escolas tradicionais, ou com um professor particular, ou alguma coisa que você não colocou em prática e por isso se perdeu? Funciona assim, as pessoas querem te apresentar um inglês e começa de um verbo to be lá atrás, e você vê o ano inteiro uma coisa, outra coisa, vai empilhando conhecimentos, você não pratica e por isso não aprende. Você não lembra mais, você até entende, mas não fala, porque não praticou. Você precisa colocar isso em prática. Naquela hora, fez sentido, mas depois se perdeu, por falta de prática na sua realidade. Bora integrar, bora praticar. Então eu quero te convidar para que a gente possa de fato visitar 3 planetas do tempo. O presente, o passado e o futuro. Só que tem um porém. Eu só consegui 2 máscaras de oxigênio. Nesses planetas, a gente não pode ir do jeito que a gente está. Você vai precisar de uma máscara de oxigênio comigo. E a gente tem um tempo definido para estudar nesses 3 planetas. A aula 1, a aula 2 e a aula 3. E essa máscara de oxigênio, essa máscara para te fazer respirar, eu só consegui 2. Então sou eu e você que vamos visitar esses lugares. Nós não vamos focar em he, em she, em it, em they. Nada disso. A gente vai focar em you and I. Você precisa falar inglês para você e com uma outra pessoa que vai estar à sua frente. Depois, a gente leva outras pessoas a esses planetas e trabalha he, she, it, I, they, etc. Mas hoje eu quero falar de you and I. Alright? Ok? Então agora eu preciso ainda mais da sua atenção. Eu preciso que você se concentre, porque assim como no filme Matrix, tudo que acontecer ao longo dessa viagem vai impactar. Impacta de fato o seu presente, a sua realidade aqui. Então, bora. Procure somar o máximo de conteúdo que você puder. Então já pega aí o seu papel e a sua caneta, porque eu te prometo, vai ser uma baita jornada comigo agora. Hi, my name is Pedro Veloso and I am from Belo Horizonte, Minas Gerais. I am an English teacher and I love my students. I am teaching you now because I know that English is very important for you, for your future. It's going to change your life. Trust me. I am married and I have a beautiful family. Well, that's it for now. Yeah, bora estudar? Bom, chegamos ao planeta presente. E antes da gente continuar a estudar esse texto, analisar o texto, eu preciso te falar que a gente precisa conquistar nesse momento
3 poderes nesse planeta presente. E esse poder, ou esses poderes, só vão vir através da IA. Não, não é inteligência artificial, não. É integralidade e prática. Então, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que integrar com o seu dia a dia, com a sua realidade e praticar bastante. O primeiro poder, ele é o poder do ser ou do estar. É impressionante o que você conquista, o que você ganha, o que você vai ter no futuro quando você consegue ser alguém. E talvez você, ao longo de toda a sua vida, até então, na escola, enfim, estudou sobre esse poder do ser ou do estar. Esse poder, essa joia, essa pedra preciosa, é chamada de to be, por muitas pessoas que ainda insistem em ensinar o inglês para você de uma forma nada divertida. O to be é uma estrutura que vai sim estar ligada ao ser ou ao estar. So, I am Pedro Veloso, I am Brazilian, I am an English teacher. Todas as vezes a gente vai falar I am, I am, I am. Pra gente usar essa contraction, a gente vai usar o I am, a gente tira esse A e vira I'm. So, I'm Pedro Veloso. I'm very happy to be here with you today. Lembra que eu falei que a máscara que eu tinha de oxigênio era simplesmente pra mim, for me, e pra você, you? Lembra disso? Então a gente não vai começar aqui a explorar o he is, she is, they are e etc. A gente vai focar no I e no you. Beleza? Dessa maneira, a gente poupa oxigênio porque tem muito chão pela frente. Mas sempre focando em eu e você. I and you. Só para que você entenda que, de fato, existe esse he is, todas as vezes que eu falar he is Neymar Jr., he is a very good player. She is Gisele Bündchen, and she is very competent. She is very beautiful. Existe sim esse he, esse she, o they, o we, mas de novo, o foco aqui somos eu e você. You are a good person, and we are going to have a blast. A gente vai ter um tempo maravilhoso. Tudo isso que eu falei faz parte desse superpoder que é o ser ou o estar. Todas as vezes que a gente falar sobre ser e estar, eu vou usar essas palavrinhas ou essas 3 palavras estruturinhas. Am, is e are. Para facilitar para você, eu desenhei um esqueleto do inglês e defini 9 estruturas. É um esqueleto onde você vai saber transitar. Imagina uma biblioteca, onde você precisa pegar um livro, mas tem 500 livros empilhados. E você precisa pegar um livro que você gosta para emprestar para um amigo, para presentear ou para reler esse livro, para ler novamente. E você não acha esse livro de jeito nenhum. Por quê? Porque você não sabe onde está. Com essas 9 estruturas, com esses 9 pilares do inglês que eu fiz método IPV, você vai conseguir integrar tudo isso para a sua vida real e saber onde usar, saber onde pegar essa palavra ou essas estruturas para poder colocar no dia a dia. A primeira caixa, a caixa número 1, é o que eu acabei de falar com você. Quem é você e como você está? Am, is e are. Você pode pensar assim, Pedro, eles também falam de presente contínuo. Ai, meu Deus, que cansativo esses nomes. O presente contínuo é algo que está acontecendo no momento. Então é aquele famoso ING. E talvez você conheça isso como gerúndio no português. O que você tá fazendo aí, menino? Nossa, o que eu tô fazendo aqui agora, meu Deus? O fulano tá comendo? Esse ando, endo e indo também é um pilar dentro da caixa 1, ainda falando sobre o pilar 1 do inglês. Basta colocar o ING e você vai falar eu estou fazendo, eu estou comendo, eu estou dormindo, etc. Não se preocupa com isso, nós vamos praticar bastante já já e você vai entender, vai fazer sentido. Eu ainda estou na caixa 1, a caixa do to be. Agora a caixa número 2. E eu não sou mãe de Ná, mas eu tenho certeza que você vai confundir essas 2 caixas ou já se confundiu. A caixa 2 é a caixa das ações, aquelas atividades que você faz: comer, dançar, beber, estudar, dormir, beijar e assim por diante. Tudo que é uma ação, as escolas chamam isso de verbo. Trabalhar, to work. To travel, viajar. Like, gostar. E todos esses outros verbos, ele tá aqui. Perceba que nós não vamos falar eu sou trabalho. Nós não vamos falar eu estou jogo. Uma coisa é a caixa 1, ser ou estar. Outra coisa é a caixa 2, eu faço algo. Eu jogo, eu durmo, eu estudo, eu trabalho e assim por diante.
Pedro, então é muito simples. Se eu quiser perguntar na caixa 2, eu simplesmente falo you work, porque o you significa você e work significa trabalho ou trabalha. You work? Então, eles vão até te entender, mas para perguntar, a gente precisa de uma outra palavrinha, o do. Do you work? Do you travel? Do you study English? Do you like to study English? Do you live in Brazil? Repara, do you, eu tô perguntando e tô perguntando para você. Tô perguntando no presente. Esse é o pilar número 2 do inglês. Esse segundo pilar é chamado de caixa 2. Então, se você quiser perguntar para a pessoa se ela é alguma coisa ou se ela está alguma coisa, você vai usar a caixa número 1. Are you tired? Are you Brazilian? Se você quiser usar a caixa 2, você vai perguntar se ela faz alguma coisa. Do you like to play soccer? Do you work? Do you study English? Na minha opinião, dividir isso em 2 caixas, caixa 1 e caixa 2, facilita e muito o seu aprendizado. Mas não se preocupe, você vai confundir o I am com o I do muitas vezes. Para isso, eu criei um macete. E vai aqui o primeiro macete do Teacher Pedro Veloso, o primeiro macete do IPV, método esse que eu tô te apresentando. Todas as vezes que eu te fizer uma pergunta com are you, você vai sempre me responder com a estrutura perguntada. Então, por exemplo, are you Brazilian? Você vai olhar e vai falar are you? Yes, I am. Porque are you vai ser respondido com I am. Yes, I am Brazilian. Da mesma maneira, você vai responder quando eu te perguntar com o do, com a estrutura perguntada, com o pilar 2, a caixa 2. Do you like to travel? Yes, I am. Não pode ser yes, I am. Tem que ser com yes, I like to travel. Ou então, yes, I do. Todas as vezes que eu te perguntar com uma estrutura, você me responde com essa estrutura. E daí vem o macete. Se eu te perguntar com estruturinha, você me responde com estruturinha. Se eu te perguntar com batatinha, você me responde com batatinha. Que troço mais maluco é esse, teacher? Batatinha, batatinha? Que trem é esse? É verdade. Se eu te perguntar com florzinha, você me responde com florzinha. Se eu te perguntar com carrinho, você me responde com carrinho. Se eu te perguntar com batatinha, você me responde com batatinha. Ao longo desses 17 anos como professor, eu entendi que quando eu falo com o meu aluno assim, ó, batatinha, batatinha, ele já identifica que tem erro na estrutura. Então, se eu falo com ele assim, do you like to travel? E ele fala, yes, I am. Eu não preciso corrigir. Eu falo, batatinha, batatinha. E ele automaticamente se corrige. Oh, teacher, I'm so sorry. Yes, I like to travel. Entendeu? Se eu quiser perguntar pra he, she ou it, eu preciso usar o does na caixa 2 e não o do. Fica does he play soccer? Does he play very well? Does he like to play soccer? E por quê? Aí tem uma regra. Todas as vezes que o verbinho, que a palavra terminar em O, CH, SH, SS, X ou ZZ, eu preciso acrescentar o ES no final daquela palavra, no final daquele verbinho. Então, por isso que o do ele vira does quando eu falo de he, de she, de it. Mas não preocupa com isso não. Lembra que a máscara agora é só pra mim e pra você, ok? Com isso, a gente vai pra estrutura número 3, pro pilar número 3 do inglês. Esse pilar é importantíssimo porque a gente vai falar do passado. Uma vez que você dominou o presente, o passado tá logo ali. Se o seu chefe te perguntar se você fez alguma coisa, e seu chefe te perguntar se você estava em São Paulo ontem a trabalho, ou onde você estava, porque ele precisava falar com você. Lembra que eu falei que a caixa número 1, que o pilar número 1 falava de to be, ser ou estar? O pilar número 3 do inglês, ele vai falar de era ou estava. Se eu falo I am em Belo Horizonte now, eu quero falar que eu estava em Belo Horizonte, ou que eu estava em São Paulo ontem, eu vou falar I was in São Paulo yesterday. Nossa, eu tô muito feliz hoje, mas ontem I was sad. Hoje eu tô muito animado, but yesterday I was tired. Nossa, o meu time tá muito bom hoje, mas no passado, it was very bad. Então o was é o passado do is e o passado do am também. Para as outras pessoas, ou seja, para they, para you e etc., eu vou falar were.
Mas hoje a gente vai focar só no you were. Então, toda vez que eu quiser falar que você estava cansado, eu vou falar you were tired. Eu não posso falar was. Detalhe, a gente vai ver isso muito ainda na aula 2, que é a aula prática. Não se preocupe, mas anote muito. A quarta caixa é ótima. Mas aqui as coisas começam a complicar um pouquinho mais. E eu preciso muito da sua atenção. A nossa máscara de oxigênio está sendo usada, mas agora eu preciso de fato que você encha os seus pulmões, tente poupar fôlego e raciocine. Você vai poder ver isso aqui várias vezes comigo depois. Porém, lembra que eu perguntava com do ou com does lá atrás? Para se você fez alguma coisa, se você gosta de viajar e etc. Pois é, o do e o does viram did. E para perguntar, eu preciso usar esse carinha aqui. Did you like the party yesterday? Did you like the food? Did you watch TV? Did you talk to her? Esse did põe a frase no passado e ele mostra pergunta. Calma, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Para responder, eu aí tenho outra dica, que as escolas tradicionais falam de verbos regulares ou verbos irregulares. Deixa eu simplificar para você. Toda palavrinha, toda ação que você faz no passado, você vai colocar o ED, ou D, ou IED para falar que ela está no passado. Por exemplo, I like to study English. Eu gosto de estudar inglês. I liked. Não vem não, você tem que gostar ainda. Mas o like no presente vira liked no passado. Se você quiser falar que você estudou ontem, você vai falar I studied ou I studied yesterday, com o IED no final. E se você quiser falar que você, por exemplo, cozinhou, você vai colocar o cook e vai colocar o ED. I cooked yesterday for my family. Lembra? Toda vez que colocar ED, D ou IED, você está falando de um passado e ele é regular. Ele tem um padrão. Ou vai ser ED, ou D, ou IED. Agora, existem então os outros verbos irregulares, aquelas ações que não seguem um padrão, aquilo muda e você não consegue ter uma previsibilidade. Não é que tem que decorar, você tem que estudar. E quanto mais você estuda, você vai acabar memorizando isso, porque vai ficar fácil. É igual dirigir. Você não precisa mais pensar em passar marcha, olhar no retrovisor, é automático. Sim ou não? Da mesma forma, são esses verbinhos. E eu deixo um presente para vocês. Eu vou deixar na aula 2 uma tabela de verbos para que vocês consigam só consultar e colocar ali na frase os verbinhos que vocês querem mudar. Por exemplo, se eu falo I go, seria eu vou. Se for passado, I went. Eu vejo, I see. Se for passado, eu vou falar I saw. E assim por diante. Chegamos no futuro. E o nosso pilar número 5 da estruturação do inglês, do esqueleto que você vai consultar e saber usar, montar frases, responder coisas prontas, é o futuro. A gente vai falar do will. Todas as vezes que você quiser falar que alguma coisa vai acontecer no futuro, que você faz alguma coisa no futuro, você vai usar esse will. Repete comigo. Will. Will. Ou will. Pode ser assim. Então, se eu falo assim com você, I'll be there for you, ou I will be there for you. Tem até a música, né? É isso mesmo. Significa eu vou estar lá por você. Eu vou te ajudar, eu vou te suportar. Se eu quiser falar que eu jogo bola, I play soccer. Se eu quero falar que eu vou jogar, I will play soccer. Mas vamos colocar isso no mercado corporativo? I work very much. I will work very much. Porque eu preciso dessa vaga de emprego. Se eu quero falar que eu estudo inglês, I study English. E se eu quiser falar que eu vou estudar muito mais, que eu vou estudar muito, eu vou falar I will study English very much because I need to improve my English skills. Eu vou estudar com certeza porque eu preciso muito evoluir o meu inglês. A nossa caixa número 6 também é de futuro. E existe uma pequena diferença no going to e o will, que depois eu vou te explicar quando a gente vai falando sobre os textos, sobre as aulas, etc. Mas basicamente você pode usar os dois como os americanos fazem, como os ingleses fazem, como as pessoas de lugar nativo que falam inglês fazem. Muitas vezes eles nem sabem dessa diferença. Mas o going to, ele é para algo que existe um plano, algo mais certeiro, algo que foi realmente pensado. I am going to have one of the best English courses here in Brazil, and I promise you that, because I am going to dedicate, I'm going to do my best, and you are going to be my student, okay?
Já o nosso pilar número 7 do inglês é o 5W, um H. E isso aqui é maravilhoso, porque toda vez que você quiser falar onde, você vai falar where. Todas as vezes que você quiser falar como, você vai falar how. Todas as vezes que você quiser falar quando, você vai falar when. Todas as vezes que você quiser falar quem, você vai falar who. Todas as vezes que você quiser falar o que ou qual, what. Todas as vezes que você quiser perguntar o porquê, você vai falar why. Why, where, when, what, who and how. 5W e um H. Who is your mom? Who is your boss? Where do you work? Where are you from? How come don't you speak English? Who's your teacher? Who's your English teacher? Why do you need to study English? Why do you need to speak it? When did you start studying English? What is the life you want? What are your dreams? A nossa caixa 8, ela vai falar dos modais. E os modais nada mais são do que can, poder, must, dever, would, should, shall, may, might e etc. Eu gosto de falar que esse pilar número 8, ele vai ser muito interessante para definir aquilo que você quer perguntar logo no início da frase. Por exemplo, can you help me? Você pode me ajudar? Could you help me, please? Sendo mais educado, você poderia me ajudar? Well, should I do this or you're doing this yourself? Eu devo fazer isso ou você vai fazer isso você mesmo? Eu vou mostrar para as pessoas o que eu quero perguntar logo no início da frase com essas palavras. E nós vamos montar muita frase juntos. Já, já. Esses são os modais. O nosso pilar número 9 são os vocabulários. São palavras elementares que você precisa, várias palavras, para que você possa se desenvolver. Com essas caixas ou com esses pilares do inglês, com esse esqueleto, com essa estrutura toda do inglês, se você tiver isso na palma da sua mão, ou até mesmo se você tiver isso em um material para você poder consultar e saber achar aquele livro que você tanto precisa, ou aquela roupa no guarda-roupa que hoje a sua cabeça está todo bagunçado, você não sabe onde está a roupa azul que combina com a calça preta ou branca, você não sabe. E você não consegue acessar isso na velocidade da luz, que é o que você precisa falar, que é o que você precisa fazer para falar inglês. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com o meu melhor. E eu espero que você tenha anotado muito. Assista quantas vezes você precisar ou preferir, para que você possa ganhar muito vocabulário. Lembra, a máscara de respiração de oxigênio está contigo. E essa foi a nossa primeira aula. Eu te vejo já já na nossa segunda aula, que vai ao ar amanhã. E quem sabe já já você não vai estar aqui comigo sendo meu aluno, hein? Para aprender a falar inglês. Amanhã nós vamos montar várias frases, a gente vai praticar todas essas estruturas que eu acabei de te mostrar. Os 9 pilares do inglês. O esqueleto que vai compor esse corpo maravilhoso que vai ser o seu inglês, que vai dançar, correr para cima e para baixo, vai mudar a sua vida. Eu te vejo amanhã. Ah, e um detalhe importante, se você conhece alguém que está passando aperto com o inglês e você viu isso tudo aqui, facilitou a sua vida, já manda esse vídeo, pede para a pessoa se inscrever. Eu vou tentar deixar o link aqui do WhatsApp para que você possa entrar no grupo e ganhar, conquistar todos os benefícios que eu vou dar para o pessoal que está lá dentro. Você vai ter muito bônus e muito benefício nessa oportunidade de se tornar o meu aluno. Já, já. Então manda esse vídeo para quem faz sentido para você assistir essa aula e aprender inglês também, assim como você. É isso. Te vejo na aula 2, já já.